Olá, meus amores. Tia Vânia voltando aqui, tá bom? Para darmos início à nossa aula de história, tá certo? Então, eu gostaria que você pegasse aí o seu livro, Caderno 3, né? Que começamos a usar esse semestre, tá certo? Para darmos início ao nosso primeiro capítulo de história, né? Do Caderno 3. Temos aí o abaré para representar, né? A matéria de história, não é isso, meus amores? E o que nós vamos estudar neste capítulo? Vamos lá. Neste capítulo inaugural deste caderno, tem o propósito de apresentar aos alunos os modos de vida na cidade e no campo, no presente, comparando-os com o do passado. Realizamos um paralelo entre o estilo de vida rural e urbano no passado, enfatizando suas diferenças mais contrastantes. Então, nós vamos estudar o passado e o presente, tá certo? Tanto do urbano quanto do rural, da zona rural quanto da zona urbana, tá certo? Gente, vocês lembram o que é rural? O que se refere rural? Rural é a parte da cidade, a parte do município que fica no campo, certo? Ok? Que lá na zona rural tem o quê? Fazendas, sítios, não tem muito movimento de carro nem de pessoas, não é isso? Então, essa é a zona rural, tá certo? E a zona urbana que a gente aprendeu, né? Aqui no livro ele está trazendo mundo urbano, mas também conhecido como zona urbana, tá certo? Na zona urbana, o que tem? A parte da cidade, né? Muitos movimentos, muitos carros, muitos veículos para lá e para cá, pessoas andando de um lado para o outro, não é isso? Muito barulho, né? Isso é essa parte se refere à zona urbana, tá certo, meus amores? É o que nós vamos estudar. Vamos estudar também sobre a culinária, comidas típicas, a cultura, tá certo? As tradições, tá bom, meus amores? Então, vamos aqui dar início ao capítulo 1, mundo rural, mundo urbano, que são os dois mundos, né? Os dois lugares. Ou a pessoa vive no mundo rural, no campo, ou ela vive no campo, ou ela vive na cidade, tá certo? Que é a parte da zona urbana, tá certo, meus amores? Observe aí no capítulo, nessa ilustração lindíssima, uma grande família, né? E essa família, observe aí nessa imagem o que você vê. Temos aí uma mesa, né, ó, com os membros da família. Tem uma senhora aí fazendo a comida, os quitutes, tem um cachorro, não é isso? Agora, gente, preste atenção como está ligada aí o passado e o presente. Observe que tem celulares aí no meio dessa família, não é isso? E observe também o passado, também no meio da família. Observe aí que a vozinha, ela está fazendo a comida num fogão a lenha. E aí nós temos o fogão a lenha, não é isso? Você já tinha visto o fogão a lenha? Este daqui, ó, o fogão a lenha, não é isso? Não é elétrico, é a lenha. Tem também outros objetos que se usavam muito no passado. Observe na prateleira, temos aí a panela de quê? De barro, muito utilizado no passado, tá bom? Para fazer comida, tá certo? Então, nós temos aí na página 3 um texto. Vamos ler com a tia Vânia? Vamos lá, acompanha a leitura comigo. Diz o seguinte: comida caipira, história e receitas do tempo do fogão a lenha. Certo? Que é esse fogão aí que a vovó tá fazendo aí a comida, tá certo? Vamos lá na leitura. Falou em caipira para um morador da cidade grande e já vem à mente o fogão a lenha, a broa de milho e o lombo de porco. A culinária tradicional do interior de São Paulo, baseada em ingredientes como milho, feijão, couve, carne de porco e de galinha. Está presente até no dia a dia de quem nunca sai da capital do estado.
e seja no formato original, no fogão a lenha ou em versão adaptada nos restaurantes. O fato é que a comida caipira rende mais do que um dedo de prosa acompanhado de café e bolo de fubá. Uma coisa é preciso ser dita. Os pratos mais típicos da culinária caipira demandam tempo para serem feitos. Isso é reflexo dos equipamentos do passado, panelas de barro ou de ferro, fogo a lenha. Isso resulta em sabor mais concentrado e rico em temperos, certo? E aí, esse texto ele é uma notícia que saiu em um jornal chamado UOL, tá certo? Então, esse texto, o gênero dele é uma notícia, tá certo? E aí, nós temos aquela conversinha de início de capítulo, né? E aí, vamos lá, primeira perguntinha. Com suas palavras, explique o que é comida caipira. E aí, gente, vocês sabem o que é comida caipira? Converse aí na sua casa com seu pai, com sua mãe, com seus parentes, sua avó, tá certo? Comida caipira, certo? Então, mas só que a tia Vânia vai explicar aqui para vocês. Comida caipira é aquela feita segundo as tradições do interior, tá certo? Aquela comida que é feita no interior. Então, é chamada de comida caipira, tá certo? E a comida caipira, eles pegam os próprios animais, tipo o frango, né, deles, e matam o frango e aí comem, tá certo? Não compra nada em supermercado. Eles produzem o próprio alimento deles, tá certo? Os pratos da culinária caipira são feitos rapidamente. E aí, gente, vocês acham que é feito rápido? Observe, a comida caipira ela é feita no fogão a lenha, né? Em panela de barro ou de ferro, né? Como o texto cita aí. Você acha que é rápido? Explique a sua resposta. Eu acho que demora, minha opinião da tia Vânia. Eu acho que não é rápido, né? Não é como no fogão elétrico, no instante faz as comidas. Eu acho que demora mais um pouco para a comida sair, tá certo? Está pronta para comer, tá bom? A comida caipira, uma tradição culinária do campo, faz parte do dia a dia de muitos habitantes de grandes centros urbanos. Você conhece outras tradições rurais encontradas em cidades brasileiras? Quais? E aí você vai conversar com alguém aí da sua casa, se você conhece outras tradições caipiras, tá certo? Além da culinária caipira, quais as outras tradições do campo você conhece? Você conhece alguma tradição do campo, lá do interior? Pergunte aí a algum parente seu que morou no interior, certo? Quais são as tradições do lugar em que ele mora ou o lugar que ele já morou, não é isso? Pois é. Então, vamos lá dar início à leitura, tá certo? Da página 4, certo? Do nosso conteúdo. O campo e a cidade no passado. Gostaria que você acompanhasse direitinho a leitura aí comigo para você compreender, tá certo? O assunto. Ok, vamos lá? No Brasil, durante o século XIX e boa parte do século XX, a vida urbana e a vida rural contavam com grandes diferenças. Em geral, as pessoas que moravam no campo e aquelas que habitavam a cidade possuíam um estilo de vida bem diferentes nos mais variados aspectos. Relações sociais, tipos de trabalho, forma de lazer e etc. No passado, por exemplo, muitas pessoas que viviam na zona rural acordavam bem cedinho. Como não contavam com iluminação elétrica, elas precisavam aproveitar ao máximo a luz do dia para realizar os seus afazeres. A sua alimentação baseava-se em produtos naturais, como o milho, o feijão e a mandioca, os quais eram cultivados por habitantes locais. Vamos lá, gente, olha só. Então, antigamente, na zona rural, não existia iluminação, luz elétrica, como a gente tem hoje nas nossas casas. Então, eles precisavam fazer tudo durante o dia para aproveitar a luz do dia. E à noite, quando escurecesse, somente para dormir.
tá certo? E aí, lá também, antigamente, as pessoas, elas se alimentavam do que elas plantavam, não compravam em mercantil, supermercado, não. Eles plantavam, né, suas lavouras e daí eles cultivavam seu próprio alimento. Ok? Continuando aí no terceiro parágrafo, tá bom? Acompanhe a leitura com a tia Vânia. É muito importante que você acompanhe a leitura comigo, certo? A tia Vânia está aqui, acompanhar aí no seu livro. Vamos lá. O contato entre os moradores do campo e a natureza era constante, envolvendo a pesca, a coleta de frutos e raízes silvestres, ou a caça de animais selvagens. Visitar a casa de um conhecido ou ir ao estabelecimento, como o armazém ou hospital, podia ser uma tarefa demorada. Geralmente, esses lugares eram distantes e, para se deslocar, costumava-se andar a pé ou no lombo de um animal. Então, gente, o texto aqui fala que antigamente, no passado, lá na zona, no campo, ou até mesmo na cidade, era tudo muito difícil, porque os ambientes, né, os lugares, os estabelecimentos eram longe uns dos outros e não tinha a facilidade de automóveis que tem hoje, né? E as pessoas naquele tempo eles se deslocavam a pé ou em um animal, num cavalo, numa carroça, né? Então era mais difícil, certo? Continuando, próximo parágrafo. A vida urbana, por outro lado, contava com outro ritmo. Desde o começo do século XX, com a chegada da energia elétrica em muitas cidades, as pessoas podiam realizar seus afazeres em qualquer momento do dia. A alimentação dos habitantes da cidade também era diferente, incluindo produtos enlatados e fabricados por grandes indústrias. Exatamente. Então, ele fala que no começo do século XX, do século passado, surgiu a energia elétrica e aí facilitou um pouco mais a vida das pessoas. Na área urbana, o contato com a natureza deu lugar à construção de ruas, largas avenidas e numerosas obras. Para se deslocar nesse ambiente agitado, as pessoas se habituaram a usar veículos barulhentos e velozes, como motocicletas, ônibus e automóveis. E aí surgiu, né, hoje, o tanto de automóveis que tem na zona urbana, não é isso? Que antes não tinha, né? E aí, nessa página, você vê duas imagens, a imagem A e a imagem B, tá certo? O passado, né? Duas imagens, na verdade, duas imagens do passado, tá certo? Você faz aí uma observação nessas duas imagens e aí você faz a leitura da legenda, que é o que está escrito embaixo das imagens, para você compreender melhor o passado, tá certo? Então, agora você vai responder essa atividade da questão 5, uma das atividades, tá bom? Que diz o seguinte: as pinturas a seguir foram produzidas por artistas brasileiros. Analise-as para responder ao que se pede. Aí você tem duas pinturas. A primeira é uma colheita de bambu, né? Olha só, uma colheita de bambu, olha que lindo, certo? Essa colheita de bambu. E a outra é na cidade, o ensaio de escola de samba. Aquelas escolas de samba que o povo, que quando tem o carnaval, desfila, tá certo? Eles estão ensaiando. E essa pintura aí é de 1977, ok, baby? Então, a imagem A retrata um ambiente tipicamente. Aí tem as 4 opções. Qual é o ambiente da imagem A? Aí você vai ler as 4 opções e vai marcar aí, né, a opção que você acha que é a verdadeira, tá certo? 2, a imagem B representa. Aí tem 4 opções. E aí você vai ler as frases com bastante atenção, e daí você vai marcar a opção correta. Ok, meus amores? Não terminou ainda, temos mais atividade, certo?
E aí, na página 6, tem um texto, certo, para você ler, tá certo? Leia o relato do senhor Antônio sobre a sua infância na cidade de São Paulo. E aí, o Antônio, ele tá falando sobre a infância dele na cidade de São Paulo. É um texto, tá certo? Tem 2 textos aí para você ler. O do senhor Antônio, certo? E o da dona Risoleta, certo? O do senhor Antônio fala sobre a infância dele, certo? E a dona Risoleta fala sobre a fazenda que visitava quando era pequena. Então, nós temos aí, ó, 2 textos, tá certo? Que você vai ler. 2 pequenos textos do senhor Antônio, que é esse primeiro, e o texto da dona Risoleta, que ela vai falar como é, o que ela, sobre a visita que ela fazia às fazendas quando ela era pequenina, tá bom? E aí, depois que você lê o texto, os 2 textos, você vai responder aí as questões, que diz o seguinte: quais elementos, lugares, construções, etc., típicos do ambiente urbano aparecem no relato do senhor Antônio? Aí você vai escrever os elementos que aparecem no relato, no texto dele, que ele fala. Ele fala de viadutos, de ferro, que mais que tem no lugar em que ele, quando ele era pequeno, na infância dele. Ele fala de viadutos de ferro, né? Avenidas, e aí você vai escrevendo, certo? O que ele relata. 2. O que a dona Risoleta encontrava na fazenda que costumava visitar? O que ela encontrava? Você vai escrever aqui na questão 2, tá certo? 3. As 2 lembranças, a do senhor Antônio e a da dona Risoleta, situam-se no passado, no presente ou no futuro? E aí, gente, você vai escrever se é no passado, no presente ou no futuro. Depois que você descobrir qual é o tempo, copie uma frase do texto que confirme sua resposta. Se você acha que é no passado, você vai procurar aí, tá bom, no texto, uma frase no texto deles 2, uma frase que represente que se refere ao passado. Tá bom? Tá certo, meus amores? Ok. E na página 7, vamos continuar falando sobre o campo e a cidade no presente. Nos últimos 50 anos, o ambiente rural e o ambiente urbano passaram a partilhar algumas tradições, certo? Apesar da existência de diferenças importantes, a vida no campo e a vida nas cidades se misturaram em aspectos variados. Essa situação pode ser explicada, entre outras razões, devido às mudanças sofridas por nossa sociedade, entre as quais podemos identificar o êxodo rural. O que é o êxodo rural? Preste atenção, criança. Giovanni vai explicar aqui sobre o êxodo rural, tá certo? O êxodo rural é quando a pessoa sai do interior para a cidade, tá certo? Êxodo quer dizer saída, tá certo? Então, a pessoa sai do campo, do interior, para a cidade. Então, ela fez o êxodo rural, tá certo? Ok? O avanço das tecnologias e o surgimento de novas profissões e costumes. Em muitas cidades brasileiras, estilos musicais do campo, como a música sertaneja, têm conquistado um número crescente de fãs. Além disso, é possível encontrar diversos restaurantes que oferecem alimentos típicos do mundo rural, festividades do campo, como o rodeio e a festa junina. Também tem ganhado espaço nas cidades de nosso país. A festa junina, gente, é uma festa do campo, é uma festa rural, tá certo? O rodeio também é uma festa rural. A festa junina é uma festa rural, uma festa do campo que foi trazida, né, para a cidade grande, para a cidade, não é isso? Por sua vez, inúmeros moradores da zona rural se urbanizaram em regiões do interior do Brasil. Encontramos com frequência veículos modernos e aparelhos de última geração, tais como computadores e celulares.
Além disso, muitas pessoas que vivem no campo contam com um estilo de vida ligando as grandes cidades brasileiras. Acessam endereços eletrônicos, assistem a filmes famosos e consomem produtos da moda em movimentados centros de compra. E aí nós temos duas imagens, né? Isso, olha só. Na imagem A, o que você consegue observar? Temos aí uma festa, um show, né? Na imagem A, uma apresentação musical sertaneja, não é isso? Uma apresentação musical sertaneja. Na imagem B, o que você vê? Tem uma criança, né, tirando uma fotografia no seu celular, não é isso? E aí você pode ler a legenda, tá bom? Do que representa essas duas imagens, a A e a B. Ok, baby? E aí, na página 8, para encerrar, nós temos aí outro texto, tá certo? Para você responder essas 3 perguntinhas, que é o interpretando, certo? Paranaense de 12 anos faz vídeos sobre a vida no campo e viraliza na internet. E aí você vai ler o texto, tá certo? Falando sobre esse paranaense, a criança de 12 anos, que fez esse vídeo, né? Que viralizou na internet, que viralizou, que todo mundo viu, tá certo? Muitas pessoas visualizaram, tá certo? Esse vídeo. Aí você vai ler, tá certo? Que vídeo foi esse, tá certo? Falando sobre o quê? E aí você vai responder as questõezinhas. 1. Onde vive André Weber, o garoto entrevistado na reportagem? Qual é o lugar que ele vive, né? Qual é a cidade, da onde ele veio, beleza? 2. Andrei possui um canal de vídeos na internet. Em geral, o que mostram as gravações desse canal? Aí ele tá explicando aí no texto, tá certo? Esse texto está sendo explicado, né? Que canal é esse e o que ele mostra, tá certo? Esse texto é um texto também de notícia que saiu em um jornal, tá certo? 3. Quando ele começou a gravar os seus vídeos, ele tinha quantos anos? Como foi? Como foi que ele começou a gravar esses vídeos? Aí você vai ler o textinho com bastante atenção para que você possa dar as suas respostas. Tudo tem no texto, tá bom, meus amores? Então, você tem aí as atividades, tá bom? Das páginas 5, 6 e 8 para você responder, que são páginas de interpretação textual, tá bom? Exercite sua leitura, como a tia Vânia já tem pedido para vocês. Não deixem de fazer as leituras dos textos de história, também de geografia. É muito importante, gente. Quanto mais vocês leem, mais vocês aprendem, tá certo? Não fique com preguiça de ler os textos, não. Leia para você se informar. Esse livro é cheio de informações valiosas, tá certo, meus amores? Espero que vocês caprichem nessa tarefinha, tá bom? Tia Vânia vai ficando por aqui. Até a próxima aula. Um cheiro, tchau!